No ar, Fronteira do Desconhecido na TV. Olá, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez no programa Fronteira do Desconhecido. Meu nome é Wallace Schner. Estou aqui hoje com Paulo Dantas. Ele é físico, ele já tem experiência em parapsicologia, ele é psicanalista. Estamos aqui para falar sobre os eventos paranormais. Tudo bem, Dantas? Tudo bem, Wallace? Seja bem-vindo ao nosso programa. Muito Tá? obrigado. No programa passado a gente falou muito em objetos se movendo, vozes do além, né? Esse tema é muito impactante, né? As pessoas não são acostumadas a ter esse assunto no dia a dia, né? Você como físico, como cientista, né? Como pesquisador, teve algum caso assim referente a objetos se movendo, a alguns efeitos paranormais acontecendo? O que você diria para nós, como físico? Primeiramente, é um prazer, né, Muito estar obrigado pela aqui. sua presença. Me sinto honrado pelo seu convite e estar podendo expor um pouquinho sobre o trabalho que eu faço nos cursos que eu ministro, né, e clínica também. E essa questão que me perguntam muito, né, da física dentro da parapsicologia, né. Mas respondendo a sua pergunta, o que eu presenciei de anormalidade nesse período longo que eu dou aula, né, em vários institutos de parapsicologia, eu presenciei ontem, comentava essa semana, uma pessoa, uma aluna que eu tive, né, ela é adulta já, e durante um teste, eu dei aula também de estatística dentro do curso de parapsicologia. E a parapsicologia, ela tem muitas, o curso de parapsicologia tem muitas, estuda muito a ciência formal, vamos dizer assim, né? Eu olho a parapsicologia como uma ciência também, mas a ciência formal, né? E eu tive esse experimento que eu fiz dentro da estatística e teve um resultado assim, vou te usar uma palavra assim, assombroso de tão... Quebrou as leis da física. Eu acho que quando você entra no mundo sobretudo na mecânica quântica, né? Eu não vou dizer que quebra uma lei, né? Eu acho gozado quando nós falamos assim, a ciência tem que ser aquilo que o chama de ciência aquilo que é comprovado, provado e comprovado. Bom, se a gente for sempre considerar que a gente só pode seguir o que é provado e comprovado, nós não vamos desenvolver nenhuma ciência, né? Exatamente. Porque a teoria se conclui de algo que não existia ainda, né? Exatamente. Então, vou pegar aqui a teoria de Higgs, por exemplo, foi muito falado aí em 2012, né? 2012, 2013, que é a própria construção da realidade. Ela surgiu lá em 64. Ela foi comprovada em 2012. Ela deixou a física quântica ou a teoria de Higgs deixou de ser ciência nesse período? Não. Então tem muita coisa dentro da parapsicologia que nós não sabemos muito o que acontece. Quando eu falei em telepatia, quando eu fiz esse experimento com essa pessoa, teve um resultado fantástico. Eu tinha uma explicação lógica na hora? Eu não tinha. Eu posso pegar algumas teorias da física, sobretudo a física moderna, dentro dela a física quântica, né? E, e usar teorias como superposição de onda, né? Porque quando nós vamos no mundo das partículas, né? Esse funcionamento que a gente tem do mundo aqui, que funciona, você recebe através dos seus 5 sentidos, ele é muito mais amplo do que isso, né? Quando vamos falar em física quântica, como funciona o mundo das partículas, daquilo que você é composto, é muito diferente da resultante que você tem no seu dia a dia, né? O que existe lá, se você for estudar física quântica, você fala, nossa, mas a, a física quântica é totalmente mística, né? E nós somos de ciência. Então, o que acontece lá, você vai encontrar coisas muito mais, vou usar o termo que eu usei para a guria, né? Muito mais assombroso, né? Muito mais assombroso do que você vê dentro da psicologia. E hoje você dá aula no Instituto de Parapsicologia, hoje em Curitiba, né? Dou em Curitiba, dou em Blumenau e Joinville também, né? Do mecânica quântica, do física quântica, do metafísica também, e dou também disciplinas dentro da psicanálise, né? Paulo, referente à parte científica de pesquisa e tudo mais, a, a física quântica ela está
sendo bastante, hoje em dia, ela está um pouquinho mais vista do que antigamente. O que você poderia estar falando sobre a física quântica que está favorecendo para a psicologia hoje, cientificamente ou algo do gênero? Uhum. O que cresceu? O que hoje em dia a gente pode estar falando? Hoje eu sei que tem terapias, né, quânticas, Uhum. né, trabalhando ao fator da saúde e tudo mais, né? Uhum. O que na parapsicologia você está, que pode contar para nós o que você tem essa noção de pensamento sobre? Eu acho interessante, né? Muito boa essa pergunta, né? Eu acho interessante, como se tivesse um resgate da física quântica aí dentro, agora com o advento de estudos dentro nos fenômenos parapsicológicos, sobretudo, né? Mas a física quântica hoje é bastante usada, às vezes até em excesso, né? A cadeira quântica, o lápis quântico. Então, entender um pouco o que é isso, né? Que as pessoas Sim, colocam como quântica, né? O que se viu, até o que eu falei anteriormente, que aqueles fenômenos na parapsicologia, lá na mecânica quântica, eles existem com muito mais volume, mais intensidade, né? Só que na quântica nós não sabemos ainda tudo aquilo que acontece no mundo da quântica, no mundo das partículas, no micromundo, o quanto daquilo vaza para o mundo palpável, né? Por sim. esse mundo que nós percebemos, né? Então, nisso, a quântica aí se encontrou uma paridade muito grande, porque a parapsicologia vive esse mesmo dilema, né? Ela não consegue replicar um fenômeno, mas a quântica também não, né? Muitas vezes, né? Nós sabemos que uma partícula ela pode mudar o seu passado, né? A gente fala muito de mudar o futuro. Quando você vai estudar física quântica, você vê que você pode mudar o passado. Então, o futuro é uma probabilidade, dentro de possibilidades que você tem, mas o passado também é. Então não quer dizer que o nosso passado é verdadeiro. Isso é um pouco assombroso. Quando a gente olha para a quântica, eu digo assim, não, o teu passado não é verdadeiro. Né? As pessoas falam assim, cara, é louco, né, meu? Como assim? Eu falo, não, o teu passado ele é uma resolução, é o que responde ao teu presente. Ele nasce quando você está no presente, mas não quer dizer que ele é verdadeiro. Ele é uma inspiração que você tem para explicar o teu presente. Né? Então, aí o que acontece dentro do questionamento? Então, a física quântica é um elemento ótimo para você continuar, não é para responder, é para você continuar em dúvida. É como se você agora tivesse um aval dessa ciência que fala para você continuar em dúvida. Né? Porque a ciência dá essa esperança que, pô, eu não sei hoje, né? Mas amanhã Sempre eu está sempre envolvendo está uma envolvendo. coisa atrás da outra, e uma pergunta atrás de pergunta, meio socrática, assim, né? Então você pega dos anos aí 90 para cá, teve uma coqueluche aí, né, da física quântica dentro dessas novas terapias, novos estudos e dentro da parapsicologia também. Embora a parapsicologia ela vem com a física já há muito tempo, né? Hum, Eu mesmo, dentro da curso de parapsicologia, dou aula lá de física já faz muito tempo, né? Mais de 20 anos, mais de 25 anos, né? É, e agora está mais efervescente. E tem muita explicação que a física mostra lá, né? O instituto ele faz com que a pessoa ela envolva o conhecimento de autoconhecimento, que faz com que ela comece a desenvolver esse lado de pensamento lógico, Uhum. crítico, né, científico. E a física quântica acho que pode estar introduzindo um conhecimento para esse pessoal que está vindo agora, essa nova remessa Sim, de sim. Uhum. Você falou uma coisa, parapsicólogos. é bem inerente à questão. Todo processo terapêutico, ele é um processo de autoconhecimento, né? Ele é um processo de autoidentificação, né? Então, a física quântica, ela ajuda muito nesse processo de autoconhecimento, né? Porque ela cria uma responsabilidade para você, né? A física quântica não existe um lá fora, existe um aqui dentro, né? Então ela cria uma responsabilidade, é como se ela te devolvesse muitas vezes uma procuração que você dá para as outras pessoas resolverem suas questões, né? A,
tudo que quando você vai buscar na física quântica a tua realidade, teu mundo, ele é percebido e formado por você. Antes do advento da física quântica, você achava que o universo existia e a gente não estava ali assistindo só, não tinha nada a ver com isso. Com o advento da física quântica no início do século XX, né? 1900, né? Se percebeu e se descobriu que não, que ele era a tua realidade, ela é construída por você, né? É uma autoconstrução. Então aí vem o que você falou do autoconhecimento. O autoconhecimento faz com que eu perceba melhor quem eu sou, né? As minhas qualidades e até meus defeitos, identifico e consigo trabalhá-los melhor isso, né? O que eu quero. E, consequentemente, aí volto lá na física quântica, isso vai resolvendo a tua realidade. É como você pediu, você não precisa mudar o outro, você muda você que o outro automaticamente vai mudar porque ele faz parte da sua realidade. Exatamente. Né? Faz parte do seu universo. E referente ao medo, o extremo medo, muitas pessoas hoje trabalham, vivem o seu dia a dia, e não sempre estão com medo. O medo é uma coisa que você... Eu até falo que a ansiedade é um pouco do medo, que gera esse medo, porque você fica ansiando coisas que não existem. Essas pessoas que têm calafrio, aquele arrepio no braço, independente do local que chega ou que em determinado momento. O que a física quântica pode estar falando sobre isso? Essa energia, essa vibração que a gente sente que arrepia o braço. Pois é, né? Assim, na física quântica não temos a resposta. Como eu falei, ela é sempre um instrumento que eu recorro, como também a biologia, né? Que eu recorro para algumas inconclusões que eu tenho sobre manifestações, né? Então, vamos só partir só o medo. O medo é o quê? Um elemento de proteção que eu tenho, né? Então, eu preciso do medo. O medo é necessário na nossa vida, né? Não em excesso, né? A ansiedade é um medo em excesso, né? Tudo que é excesso faz ruim, faz mal, né? Faz mal. Então, quando eu olho, você falou dessa ansiedade, esse medo do futuro, né? Então, quando eu vou lá na física, eu vou olhar assim, o mundo a física quântica é uma ciência de possibilidades e probabilidades. Tudo é possível, mas algumas coisas são mais prováveis. Quais são as prováveis? Aquilo que você aposta que vai acontecer, né? Tem coisa que eu falar para você, é possível que eu vou lá fora e vou encontrar um marciano, né? É possível, mas é pouco provável, né? Até porque em Marte não se tem até agora pelo menos nada que indica que existe vida. Mas é possível que eu vou encontrar um caminhão. Aqui no entorno não passam caminhões, mas é mais provável do que eu encontrar um marciano. É possível que eu vou encontrar um carro? Aí é bem possível. Então, eu tenho uma ideia do que vai me acontecer amanhã, e essa ideia, ela se torna, é verdade, quanto mais eu aposto nela, né? Que nem eu brinco com meus alunos, você quer ser rico, mas se comportar como rico, né? Então, você se comporta como é que está acontecendo. Então, o medo, o que é? O medo é um comportamento antecipado que eu tenho sobre aquilo que possivelmente, às vezes nem é provável, vai me acontecer amanhã. Aí aquilo, quando agora há pouco eu falei sobre o autoconhecimento, quando eu adquiro esse conhecimento que pode me acontecer, essa probabilidade que pode acontecer, isso se manifesta no meu corpo, né? Nós somos mente e matéria, corpo e mente, né? Ou matéria e energia, ou espírito e corpo, o que você quiser chamar. Ah, só os nomes são diferentes. Enquanto a física fala matéria e energia, né? A biologia fala corpo e mente, né? Então, são só formas de se expressar, né? Quando você come alguma coisa e não te faz bem, você vai ter diarreia, você tem que botar aquilo para fora. Diarreia você vai vomitar. Emoções não são diferentes. A energia não funciona diferente. Então, aquilo que não está bem digerido vai expressar no teu corpo. Você vai ter tremor e tal. E você pode até estar em um ambiente favorável a isso, né? Tem uma teoria dentro da física quântica, que é a teoria de campos, né? Dentro da física em geral, mas tem a teoria de campos da quântica, né? Que ambientes que podem ter registro, podem ter memórias de coisas que aconteceram ali.
né? Memória de passado também. Memória de passado, né? Assim como no campo eletromagnético, né? Já dentro da física clássica, você transporta informações, né? Você está chegando, eu estou chegando até as pessoas estão assistindo agora, porque existe uma energia que propaga, né? Então, Paulo, eu posso pensar, em algum momento, o pensamento pode projetar uma imagem do passado numa TV, digamos assim? Teoricamente, sim, né? Mas antes de você responder, vamos por um intervalinho e a gente volta num piscar de energia. Nossa, que pesadelo. Dormindo no volante? Não é pesadelo, não. Você morreu, mano. Peraí, eu tenho frete pra entregar, meus filhos pra criar. Fala isso pra elas. Você pegou no acostamento. Mãe? Respeite os limites de velocidade. Viva o trânsito com educação e respeito. As pessoas são diferentes. Cada um tem seu jeito, seu gosto, sua mania, sua marca registrada. Únicos. Ser humano é isso, certo? Certo. Mas eu quero te falar sobre dois tipos de pessoas. As que precisam de sangue e os heróis que podem ajudar a salvar vidas. E sabe o que é melhor? Vocês não precisam ser parecidos. Digo mais, vocês não precisam nem se conhecer. Mas eu conheço, porque correndo aqui dentro, eu não vejo diferença. Doe sangue regularmente. Com a nossa união, a vida se completa. A pior violência é a que amarra a sua cidadania. Voltamos aqui direto do estúdio do Fronteira do Desconhecido. Eu fiz uma pergunta para o Paulo aqui, referente ao medo. A gente falou sobre o medo, a gente falou sobre física quântica. Eu queria saber, Paulo, referente ao pensamento humano, ele é muito vasto. A gente não consegue lidar com saber o conhecimento referente ao poder mental. A parapsicologia hoje ela tem esses efeitos, né, que a gente possa estar falando sobre o assunto aqui. A mente, ela influencia nos aparelhos eletrônicos? O que a física quântica pode dizer? O que o senhor tem para nos contar referente a isso? Olha, Wallace, adoro esse tipo de pergunta, né? Que é profunda e é gostoso de falar sobre isso. Primeiro, vamos falar um pouquinho sobre pensamento. Nem a biologia, nem a física quântica consegue identificar como que é essa produção de pensamento, né? Assim, poema, por sinapse, não tem, né? Então, a resposta que ainda cabe melhor aí, que nós temos, é o conceito de alma, né? De espírito, para explicar o pensamento. Não tem dentro da quântica e tampouco dentro da biologia, pelo menos até agora, talvez daqui a 100 anos ou mais a gente consiga ter essa resposta, se ela for existir um dia. Mas esse é o que nós chamamos de pensamento, né? Essa pergunta, a mente, ela consegue influenciar a matéria, né? Ela interfere na matéria, né?
Tem um experimento chamado dupla fenda, né? A telecinese também é uma forma, né? Sim, telecinesia também. O experimento da dupla fenda dentro da física, né? Dentro do estudo de campos, ondas, né? Que comprova que o observador ele interfere na matéria, né? Por isso que eu falo que nós somos sempre a resultante daquilo que nós projetamos, né? Então, e quando eu falo matéria, eu estou falando em você como matéria também, né? A minha capacidade de influenciar, o que é minha capacidade de influenciar alguma coisa? É justamente fazer que aquela coisa aconteça da forma que eu aceito que ela aconteça. Ela não vai fazer nada que eu não Isso. pense sobre. Por que o Alice não pode atravessar uma parede? Um dos motivos é que eu não deixo, porque eu não aceito esse conceito de que alguém pode atravessar uma parede. Vai doer, né, se eu atravessar. Não sei, né? Se você falar para mim que atravessou, eu não posso afirmar nada, né? É só é o que você. Mas o que eu quero dizer é que as coisas, nós. E aí está uma questão assim, bem dentro da parapsicologia, da influência do observador sobre o fato, né? É que tem coisas que eu não permito acontecer, né? Eu não permito que um movimento, que você possa movimentar um objeto, né? Um cético jamais vai admitir isso. Então, jamais para ele vai acontecer. Não está nas permissões de observação dele. Então você acha que o inconsciente ali, inconscientemente eu posso mover sem eu querer? Eu digo assim, você pode acontecer, né? Mas você pode conseguir fazer, e eu, mesmo você fazendo, eu não vou ver, Entendi. porque eu não permito que isso aconteça na minha realidade, né? Se eu estiver junto, não vai acontecer, você não vai conseguir movimentar esse objeto. Você pode interferir nisso? Com certeza, né? Com certeza. Eu não. Então, Por isso que eu trabalho para. Perdão. Por isso que eu trabalho para psicólogo. Ele tem que ser um trabalho bastante de muita observação e bem livre para que ele não interfira no observando. não só para psicólogo, né? Mas acho que as pessoas hoje no dia a dia isso acho que acontece, né? Sim, né? A interferência de um pensamento da outra pessoa. Tem até dentro da psicologia tem Inveja, sim, ciúmes e, sim, e outras tá. coisas mais, né? Claro, eu construo o outro, a imagem e semelhança que eu quero para o outro, né? Eu construo no outro os defeitos que eu quero para o outro, assim como eu construo as qualidades, né? Então todo mundo ia gostar das mesmas pessoas e ia odiar as mesmas pessoas. Então nós construímos a nossa realidade de acordo com os nossos valores, de acordo com aquilo que nós desejamos, né? Então, voltando nessa questão de que é possível modificar as coisas, é possível Essa movimentar o frequência, objeto. né, que a gente manda, né, no pensamento. Então, dependendo da sua frequência, o que você está pensando hoje, você que está assistindo aqui. O Paulo falou um assunto muito interessante que eu acho que é bom a gente pautar, porque o pensamento hoje é válido para tudo. O que você está pensando hoje? O teu pensamento é o pensamento seu de verdade? Ou de alguém que você aprendeu, ou que você, né, buscou a conhecer? O que você está pensando sobre a outra pessoa também pode ser influenciada por essa pessoa? Ela pode sentir, né, Paulo? Sim, se chama a empatia, né? Empatia. Você pega uma mãe, por exemplo, percebe muitas vezes algo que está acontecendo com o filho, distância, né? A- Ali tem uma superposição de ondas, ou seja, quando eu e você estamos em sincronismo, né? Quando estamos sincronizados, numa mesma causa, num mesmo objetivo, eu começo também a perceber, a sentir as suas emoções, Essas sentir as ondas se suas dores, juntam? se sobrepõe, né? Ou superposição que fala na física, né? Como se eu e você, e isso também tem quando nós vamos trabalhar a telepatia, tem uma grande probabilidade de também funcionar assim, que é a superposição de onda, né?
eu e você estamos tão sincronizados. Porque a telepatia não é assim, não é um recado que eu mando para você, você recebe uma carta e você manda um recado para mim. Sim. Eu começo a sentir o que você está sentindo. E nós Sim, entra na começamos a mesma conversar frequência que a minha. exatamente. Eu fiz um teste uma vez com as pessoas e eu via um cafezal, né? E justamente a outra estava com vontade de tomar café, né? Quando eu fui. E eu estava tentando passar uma outra coisa, um desenho, estava vendo um desenho, não tinha nada a ver com aquilo, mas o outro só recebia essa questão do café, do cafezal, café. Quando terminou, eu falei, pai, não funcionou, porque ela tava olhando uma imagem aqui, o outro estava recebendo lá num outro lugar, né? Mas o outro não recebia aquela imagem, que era uma outra coisa aqui. Recebia só o café. Quando terminou esse desenho, eu falei, pô, vamos dar uma descansada. Aí essa que está vendo o exemplo assim, nossa, eu tô louco para tomar um cafezinho, né? E Exatamente. então o que ela passou, o que chegava lá, não era o que aquele recado, ela estava passando emoção, né? Então, emoções, né? Então a telepatia é esse nosso encontro, e é o que você falou, como é sentir o que eu estou sentindo, ela é uma superposição de emoções, sentimentos. Essa frequência, é interessante falar sobre isso, que a gente entra na mesma frequência. Já aconteceu com você, pessoa aí de casa, o pessoal de casa, de você estar pensando algo e referente, você vai mexer no celular, esse algo está aparecendo no seu post da sua rede social, algo do gênero? Isso pode ser uma frequência que eu estou gerando ali no momento. O celular captou essa energia, essa frequência e buscou algo no momento ali? Vamos dizer assim, que há uma permissão, né? Você está cercado de informações, está cercado de influências, eu estou pensando aqui, você está pensando aí. Então, nós temos um campo muito grande de informações gerado por todo mundo, né? Por tudo, né? E há permissão do que eu recebo. Então, quando eu permito, eu consigo receber o que você possivelmente está sentindo, né? Mas por isso que dificilmente um cético vai observar um fenômeno parapsicológico. Ele não dá essa permissão. Então, quando o estado de relaxamento, o que é, né? Esse pessoal que faz meditação, tá? Acho fantástico isso, né? É um estado de permissibilidade grande, né? Ele Você tá está uma permitindo. vulnerabilidade grande. Então, quando você está vulnerável a receber uma determinada informação, você vai recebê-la. Então, é o que você falou, de repente estou aqui vulnerável, dando a permissão, é como se existisse um algoritmo, né? Um algoritmo no universo, vamos dizer assim, né? E E acaba quando você aparecendo abre assim. aquela janelinha, de repente chega um recado, né? Você abre a janelinha de festa, de repente chega um convite para você. Recentemente aconteceu algo muito incrível nisso aí comigo, né? E eu vou contar até você. Sim, fica à vontade. É uma pessoa que esteve no Brasil e estava procurando alguém que trabalhasse com física quântica dentro do pensamento humano. E esteve num lugar, né? E perguntou para uma pessoa, né? Se sabia de algum físico. Essa pessoa não é do Brasil, da Espanha, né? Perguntou para essa pessoa brasileira. Na hora que ela perguntou, ela automaticamente chegou um convite de um amigo que ela não via há muito tempo, de algo meu ali, Olha, né? interessante. Que essa pessoa disse minha aluna. E ela falou assim: você não acredita, mas eu não conheço o cara, mas acabou de chegar aqui um convite. E aí depois acabamos até fazendo um trabalho juntos, né? No Brasil, fiz fora também, dei curso lá na Espanha e tal. Mas foi algo, né? Foi Sim. fenomenal. Então, naquele momento, ela estava em busca, né? Aberta, né? Quem sabe o que procura, reconhece quando encontra. Quem não sabe o que procura, não reconhece quando encontra, né? Exatamente. Então, se você está, que a tua busca realmente é verdadeira, tal, naquele momento, você pode receber sim, né? Você pode. Às vezes a pessoa está muito preocupada com uma pessoa, acaba pensando naquela pessoa e aquela pessoa acaba te ligando no mesmo momento que você está pensando ali. E aí vem também o poder da reza, né? Quando você
você... Eu gostar de um físico falar em reza, né? Todo Exatamente. mundo acha que físico. O poder do que nós estamos falando aqui, do pensamento coletivo mesmo, né? Sim. O time que joga em casa, né? Ele tem grande chance de ganhar. A Porque você frequência é tem ali maior. uma rede ali de pessoas que estão querendo que aquilo aconteça, né? Todo aquele sistema para enfiar aquela bolinha ali dentro do gol, né? Então tem todo mundo conhece e reconhece o gol. Então todo mundo está na mesma frequência ali. Exatamente, O Paulo. gol é para comemorar. Paulo, agora falando um pouco dos seus livros, eu gostaria que você falasse dos seus livros. O Paulo também, ele é escritor, palestrante. Eu tenho 3 livros publicados, né? O primeiro livro meu é a Obra, foi da década de 90. Depois eu tenho a Física da Mente, né? E eu trabalho com a física quântica dentro da psicanálise, né? As teorias da mente, né? E o meu último livro que chama Empatia e Perdão, que está um pouco bem dentro disso que a gente acabou de falar aqui, de Bacana. empatizar com a alegria e a dor do outro, né? É pela editora Autografia do Rio de Janeiro, né? Eu moro em Curitiba, mas moro também no Rio, né? E, enfim, são esses 3 livros que você pode encontrar pela Autografia. Eu dou palestras e cursos também, ultimamente estou dando um curso mais sobre transgenealogia, né? Dos antepassados. Enfim, à disposição. Paulo Roberto Dantas, você pode encontrar. Muito obrigado, Paulo. Foi uma honra ter você aqui no programa. Eu Para que você, agradeço. aí, gostou do programa? Gostou do assunto? É isso aí. O que você está fazendo para mudar a realidade de hoje? O que os seus pensamentos estão atingindo? Num piscar de energia. Até a próxima.